Tiago, capítulo de número 1, por gentileza. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim, gente. Meus irmãos. Está falando para nós, né? É ou não é? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias o que, gente? Provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos parar aí um pouquinho. Tiago escreveu essa carta, e Tiago foi na contramão de tudo aquilo que nós sentimos. Porque a palavra provação, ela vem de prova. Prova vem de teste, testar alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai comprar um automóvel, por exemplo, eles pegam os automóveis antes de colocar na linha de fabricação e eles fazem o quê? Testam. Para quê? Para ver a capacidade do carro, para ver até onde ele suporta, ele aguenta. Você pega, às vezes, quem já viu, você vai na loja, você vai ver tênis, dá até um arrepio quando você vê o preço do tênis. Quem já viu isso? Aí alguém diz assim, puxa vida, mas por que será que é tão caro? Uma coisa que tem a ver é o patrocínio ali, a propaganda que fazem, o marketing, né? Mas é porque muitas vezes o material que é feito, o teste, para testar a qualidade, para garantir a qualidade, então ele é provado, ele é submetido a grandes situações contrárias, para ver a capacidade. E a nossa vida e a sua vida, a minha vida, a sua vida é a mesma coisa. O próprio Deus, Ele vai nos provar, Ele vai nos testar também. Deus quer saber se nós o seguimos só pelos benefícios, ou se nós seguimos a Ele pelo que Ele é. Por exemplo, aqueles que servem a Deus, ou que seguem a Deus, só pelo que Ele pode fazer, são aquelas pessoas que na verdade podem receber muito pouco de Deus. Certa vez Jesus curou 10 leprosos, um voltou e agradeceu. Jesus falou, mas não foram 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? Os outros 9 estavam satisfeitos. Aí aquele que falou assim, eu não posso responder por eles, mas eu estou aqui. Ele falou assim, não, a tua fé te salvou. Olha só, os 9 receberam uma cura, mas aquele recebeu a salvação. Olha que coisa interessante, ele recebeu algo mais. Então, muitas vezes, eu e você vamos passar por situações em que nós vamos clamar a Deus, mas nem sempre Ele vai nos responder da maneira como nós gostaríamos que Ele nos respondesse. E isso vai provar a nossa fé. Isso vai provar se somos de Deus ou não somos de Deus. Se vamos andar com Deus, mesmo Ele não nos respondendo como nós gostaríamos. Ele vai responder do jeito dele, mas não da maneira que gostaríamos. Então ele está falando, olha lá, sabendo que a aprovação, versículo 3, da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, gente? Perseverança. O que é perseverar? É tudo que o ser humano está querendo fazer nos últimos dias. Então nós estamos vivendo uma época em que a tecnologia privilegia as facilidades. Só que as coisas de Deus nem sempre são por esse caminho da facilidade. E é por isso que muitas pessoas não conseguem perseverar com Deus. Por quê? Porque muitas vezes a fé dela está no objetivo. A fé dela está nas coisas que ela quer alcançar. Um dia Jesus falou assim, vocês estão me seguindo é por causa do pão e do peixe, que eu multipliquei e vocês comeram. O que Jesus está dizendo? Ele falou assim, vocês não estão atrás de mim pelo que eu sou. Vocês estão atrás de mim pelo que eu posso fazer por vocês. Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Amém, gente? Quer dizer,
Nós devemos crer em Jesus pelo que Ele representa. Ele é o Filho de Deus, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é aquele que pode fazer tudo por nós. Se Ele me atendeu ou não atendeu, eu vou andar com Ele. Mas aquele que normalmente ele está atrás, eu quero um milagre, eu quero uma resposta, eu quero uma solução, e ele depois vai virar as costas, vai ter problemas. Por quê? Porque ele vai precisar perseverar. Ele vai precisar demonstrar o seu coração para Deus. Demonstrar sua firmeza em Deus. Às vezes ele vai ter que passar por uma situação difícil. Para quê? Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Olha aí, a perseverança tem que ter ação completa. Por quê? Se eu não perseverar até o momento de receber, eu não recebo. Se eu não perseverar o tempo suficiente para que o milagre aconteça, não vai acontecer. Se eu não perseverar para ver a mudança, não verei a mudança. Não teve ação completa. Não foi até o fim. Pastor, que eu já lutei tanto para essa situação. Continua firme. Persevera em Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes, nós nos sentimos como um Elias. Elias era homem de Deus, gente? Era ou não era, gente? Era um profeta. Era uma pessoa tremendamente usada por Deus. Mas um dia, o que aconteceu? Ele se sentiu sozinho. Ele falou assim, puxa vida, só sobrou eu que ando com Deus. E aquilo trouxe uma tristeza no seu coração. Presta atenção nisso, aos sentimentos. E ele ficou tão deprimido, tão chateado, tão aborrecido com os problemas, que ele falou assim, quer saber? É melhor eu morrer. É melhor eu desistir de tudo. É melhor, eu não sou melhor do que os meus irmãos, não. Eu não aguento, não. E ele decidiu que ia morrer. Quero morrer. Estou deprimido, quero morrer, eu quero a morte. E ele entrou para dentro do deserto. Quando chegou a uma determinada altura, ele sentou debaixo de uma árvore lá. E ele pediu para si a morte. E adormeceu, tão cansado. Ele ia morrer. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, o que fez? Enviou um anjo, deu para ele pão e água. Presta atenção nisso. Aí ele comeu, bebeu, dormiu de novo. Deus deu para ele pão e água de novo, o anjo. Aí ele se fortaleceu. Estava muito fraco. Quando ele se fortaleceu, o anjo falou assim, você vai caminhar até Horebe, o monte de Deus. E lá Deus vai falar com você. E a Bíblia diz que ele estava longe. Por quê? Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Misericórdia, é muita caminhada, hein? Dia e noite caminhando. Quando ele chegou no Monte Horebe, a hora que ele entrou lá no Monte Horebe, lá na situação, ele chegou lá, na caverna. Aí o que aconteceu? Deus falou com ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele começou a reclamar, porque eu estou sozinho, não sei o quê. Deus falou com ele, o negócio é o seguinte, você não está sozinho não. Tem 7.000 que ainda não se dobraram. E outra, você está achando que vai morrer? Volta lá, unja Jeú o rei, você tem um caminho longo ainda. Vai fazer a obra, vai lutar. Você vai ter que perseverar ainda. Você queria parar no meio do caminho, mas esse não é o meu plano para você. Não. Volta lá e vai. Veja bem, Elias estava deprimido, chateado, angustiado. Por que isso vem? Porque a pessoa deixa de olhar para Deus e começa a olhar para os sentimentos. Se você começar a valorizar os seus sentimentos, vai ser mais ou menos assim, Se um dia você acordar feliz,
tem dia que a gente acorda animado? Tem ou não tem, irmão? Tem. E se você acordar feliz, vai ser bacana. Bacana hoje. Mas o dia que você acorda meio down, né? Meio para baixo. Sério, hoje. Ah, meu Deus. Melhor nem sair de casa, não. Minha vida, tristeza. Desde que eu me entendo por gente. Não é assim que a pessoa fala? Eu não sei não. Com a minha mãe foi assim, com meu pai foi assim, com meu irmão foi assim, com meu cachorro foi assim. Comigo não vai ser diferente. Vai ser assim mesmo. Ah, estou cansado dessa vida. Ah, já não aguento mais lutar. Aí o que vai acontecer? A pessoa perde a força. A Bíblia diz assim, ó, se te mostras frouxo no dia da angústia, a sua força é pequena. Você está angustiado, você está aflito, tem que perseverar na fé. Não é se entregar à angústia. Não é dizer, é melhor morrer. Já pediu para si a morte? Não. Já pediu ou não pediu? Quem já pediu para morrer aí para Deus? Fala aí. Eu também já pedi, não precisa ter vergonha não, já pedi. Eu não pedi não, eu jejuei, falei, Deus, você vai me matar. Você está rindo? Eu jejuei 7 dias, falei, Deus só vai me abençoar só para me matar mesmo, porque eu não vou ficar nessa situação. Não chegou a 7 dias não, porque Deus me quebrou. Deus é terrível também, né? Como é que Ele me quebrou? Era véspera de Natal. Eu falei, não, Deus vai me atender, eu vou morrer, porque eu não vou viver essa vida não. Estou dizendo para ninguém fazer isso não, eu estou falando que eu fiz. As coisas meio de doido, né? E eu não comia nada, eu só bebia água. Comia nada. Nada. Aí, como é que Deus me quebrou? Eu falei, não, Deus, eu estava bem bravo. Eu ia para o monte e clamava mesmo. A minha mulher é comigo, mas não quis pedir a morte, não sei por que não, eu quis. Aí, a minha filha falou assim, o Natal esse ano vai ser tão ruim. Falou para a mãe, né? Mas por que, Isabela? O papai está de jejum, não vai comer nada. Você vê como é que a turma fica querendo que a gente emagrece, mas fica doido para fazer uma comidinha para ver a gente comer, né? Percebeu isso? Aí falou assim, não vai ter nem graça de fazer alguma coisa que não vai comer nada. Aí aquilo me quebrou. Por que me quebrou? Eu falei, puxa vida, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando em mim, ó. Se eu morrer, o meu problema está resolvido. Mas é um problema que eu vou gerar para minha família. Vou gerar um problema para eles. Por quê? Porque quer queira, quer não, eles acreditam em mim, desconfiam em mim, esperam alguma coisa de mim. E eu vou falhar, eu vou abandoná-los aí. Já são adultos, não sabem se virar. Mas já pensou? E o seu pai, fulano? Meu pai, ele desistiu de viver, morreu, me abandonou aqui na terra. Você sabe que tem histórias assim, né? Não sabia disso. Verdade isso aí. Aí eu falei, puxa vida, aí eu orei, pedi perdão a Deus. E aí voltei a comer, né? Voltei a comer de novo. Então, irmão, presta atenção. Não se entregue à depressão, à angústia, não. Olha para Deus, está difícil. Mas põe uma coisa no seu coração, ó. Se o diabo diz para você, está difícil, é difícil, mas não é impossível. E se for impossível? O impossível aos homens é possível a Deus. Se você olhar para Deus, vai ter jeito. O diabo está dizendo para você, não tem jeito, não vai dar, não consegue, não pode. Você já tentou várias vezes, não deu? Não, ele está dizendo isso, ele pode dizer o que quiser. Agora, você tem que acreditar em Deus. Não, eu vou confiar em Deus e Deus vai me atender. Eu vou perseverar. Enquanto eu não ver mudança, eu não vou deixar de perseverar. Eu vou até o fim. E Deus vai me honrar. É isso que tem que estar no nosso coração. A perseverança deve ter ação completa. Por quê? Para que sejais íntegros
Não é isso que está dizendo aí? Olha lá. Sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, se eu perseverar até o fim, haverá em mim o quê? Integridade. Eu serei uma pessoa que vou ter algo para contar. Não, olha, foi difícil, eu lutei, mas até o fim eu fui. Deus me deu vitória. Vai haver em mim perfeição. Será que existe alguém perfeito na terra, não? Existe ou não? Ué, então esse texto aqui está falando uma coisa que é impossível de acontecer. Ué. Para que sejais perfeitos. Mas o que é a perfeição diante de Deus? Esse é o grande problema. As pessoas acham que ser perfeito é não pecar. Isso aí é impossível, todos pecam. Mas a Bíblia diz, aqui mesmo em Tiago, se alguém domina a sua língua, é varão perfeito. Ah, isso aí dá para fazer. Será que dá para dominar a língua ou não? Tem gente que não consegue não, mas... O que é dominar a língua que eu quero dizer? O que você acha que é dominar a língua? Ah, não falar mal dos outros, pastor. Não, isso aí você deve dominar também, mas não é isso que a Bíblia está falando aqui não. Hã? Dominar a língua significa o seguinte, ó. Hoje, por exemplo, agora são 8h20 da noite. Você já deve ter falado mais ou menos mais de 1000 palavras hoje, com certeza. Se tivesse um gravador e você pudesse ouvir falando, o que ia acontecer? Você ia descobrir quanta coisa negativa você falou. Quanta besteira você falou. Eu tenho uma cunhada. A minha cunhada, ela tem um papagaio que é impressionante, o papagaio lá. O papagaio chama ela para cantar Lázaro. Ele fala assim, vamos cantar o Lázaro. Ah, não quero cantar não. Entra na minha casa. Ela fala assim, não, mas isso aí não é o Lázaro não. Eu sei, papagaio. Papagaio é terrível. Quando eu fui visitá-la lá, eu vi ela conversando. Falei, será que a criança lá dentro está conversando? Não, era na cozinha. Era o papagaio. Aí, olha que experiência interessante. Antes dela se converter, ela xingava muito. Ela brigava. E aí, tudo que ela xingava, o papagaio repetia. Você entendeu? Como é que é, não? E agora você imagina. Às vezes ela falava muita besteira. Aí quando passava o tempo, quando ela ia lá para a cozinha, o papagaio começava a xingar. Tudo que ela falava. Aí o que ela falou assim? Ela falou assim, eu tive que parar de xingar por causa do papagaio, porque senão... Quer dizer, ela se sentia mal ao ouvir aquilo que ela mesma tinha falado. Você entendeu o que eu estou dizendo, não? Então você tem que parar e prestar atenção. Porque muitas vezes você está falando assim, eu não consigo, minha vida é uma tristeza. Fulano, você não sabe, essa noite foi uma tristeza. Você não sabe o que aconteceu, entrou uns besouros lá na minha casa, o outro fala assim, não, na minha casa foi pernilongo. Aí o outro fala assim, não, lá na minha deu uma praga de caramujo. Caramujo até no telhado. Espera aí, irmão. O que isso vai contribuir para a sua edificação? Pastor, minha vida está muito difícil. E a pessoa reclama. Você sabe o que acontece? Ela fica limitada na reclamação. Só reclamar. E o que vai acontecendo? Essa reclamação, 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, vai produzir algo na vida dela. E vai produzir o quê? O que ela não deseja. Que é a derrota. Para mim nada dá certo. Olha o que a pessoa está falando. Ó. Uma coisa não deu certo. Ela poderia até falar, ó, até agora não deu certo. Pronto. Mas o que ela faz? Nada dá certo. Para mim nada dá certo. Eu me lembro uma vez, a minha mulher, a minha esposa me pediu um dinheiro.
Eu dei, dá um dinheiro aqui, não sei para que era não, deu dinheiro para ela. Ela falou, esse dinheiro não dá para nada. Eu falei, então devolve que para mim dá. Não dá para nada, eu vou jogar o dinheiro fora? Eu falei, devolve aí que para mim vai dar. Não, peraí. É que não dá para comprar tudo que é preciso. Então você fala direito comigo. Fala direitinho. Entendeu como é que é, não? Meu salário é uma miséria. Não dá para nada. Ué, o que você vai receber então se é uma miséria? Presta atenção. Se você não corrigir a sua língua, você não torna-se perfeito. E você tem que perseverar. Perseverar. A Bíblia diz, em todas as coisas, nós somos mais do que... Repita comigo, por favor. Em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. De repente, lá na sua mente, fala assim, que mentira é essa? Eu não sou vencedor em nada, eu sou derrotado. Mas espera aí. Se você não perseverar em declarar o que a Bíblia diz sobre você mesmo, você nunca vai alcançar o que a Bíblia diz sobre você. Eu posso ser o maior derrotado, mas se eu começar a declarar que em todas as coisas eu sou mais que vencedor, vai chegar um momento que Deus vai começar a me dar vitórias. E quando Ele começar a me dar vitórias, vai me fortalecer. Vai ficar fácil para mim. Mas se eu começar a dizer, eu sou mais que vencedor, e eu acreditar no diabo, assim, mas não é bem assim não, acho que eu não sou tão vencedor assim não. O que vai acontecer? Entrou a dúvida. Na dúvida, eu não vou ser perfeito. Então, olha o que acontece. Presta atenção. Você tem que começar a declarar, mesmo que lá dentro do seu coração, fala, não, isso não é assim. Não, é pela fé. Amém, irmãos? É pela fé, não é pela fé? Então pela fé você vai ser abençoado. Pela fé, eu sou mais que vencedor. Não, mas está na derrota, não tem derrota não. Em nome de Jesus. É que não pode, não, vai dar certo. Vai dar certo. Começa a colocar e começa a declarar com confiança. O que vai acontecer? Vai se cumprir a palavra de Deus aqui de Tiago. A perseverança deve ter ação completa. Para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Quer dizer, a sua fé, ela vai ser aperfeiçoada de tal maneira que não vai ter nenhum defeito. Nada vai impedir. Vai chegar um momento que você vai conseguir compreender o mundo espiritual. E você vai conseguir entender que Deus está conduzindo a sua vida. Quer Deus te atenda ou quer não te atenda. Amém? Amém, gente? Vou te dar um exemplo, nós vamos orar. A Bíblia diz que Davi orou pelo seu filho com Betseba. Ele orou para Deus salvar a criança. A criança estava enferma. Orou. Por fim, a criança morreu. Quando a criança morreu, até então, antes dela morrer, ele não comia. Estava lá jejuando, consagrando e tal. Quando a criança morreu, ele levantou, lavou o rosto e fez o quê? Foi cuidar da vida. Aí os empregados dele não entenderam. Falaram assim, não estou entendendo, rei. O senhor estava aí prostrado. Ele falou, o negócio é o seguinte, enquanto havia vida, eu estava lutando. Deus não me atendeu, o que eu posso fazer? Vou levantar e vou cuidar da vida, vou fazer o que eu tenho que fazer. Amém, irmãos? É isso que tem que estar no nosso coração. Enquanto estiver em seu poder fazer alguma coisa, você vai fazer. Depois que não estiver no seu poder, você vai prosseguir. E Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos.